Nós já estudamos aí no capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, onde fala sobre o resultado da justificação e com isso que a pessoa ela ganha, né? Do perdido para salvo, de inimigo para amigo de Deus, de injusto para justo, das trevas para a luz, de ímpio para santo, de escravo para livre e da morte para a vida. E analisar um pouquinho os versos que compõem essa primeira parte do capítulo 5. É o verso 1, que vai falar sobre a paz. Falamos que a paz aí significa que a guerra está acabada entre o homem e Deus, ou seja, significa que Deus não tem nada contra nós, tá? Por quê? Porque Deus ele julgou todo o pecado sobre Cristo como substituto. Então nós temos essa paz. Isso quer dizer que você não vai ter luta na sua vida. Se você vê um pregador pregando isso, corra dele, que ele está armando a barriga para você. E lá na frente você vai ser ajustado por Deus. Sabe por causa de quê? Porque a luta virá sobre você sim. E essa paz que a Bíblia está falando, não é essa que você fica relaxado, tudo bem, ninguém te persegue, não. É uma paz entre você e Deus. Você vai sentir isso no seu coração. Também viu no versículo 2 o acesso. E o acesso é uma palavra grega que pode ser entendida como, por exemplo, quando é um termo usado para introduzir alguém na presença do reino. Esse acesso. E quem nos deu esse acesso? Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo nos introduz pela graça na presença de Deus. Nós alguns análises nós fizemos sobre esse verso. E assim por diante. Hoje, eu quero ainda falar com vocês, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, é chegar a 180 anos. Vamos ler do capítulo 12 ao verso 21. Gostaria que você explicar na graça e fosse lendo um após o outro até terminar o verso 21. Eu vou ler o primeiro. O verso 12, depois o verso 12, depois da graça para o 13, pastor Zinei, Amanda, Denis, e assim por diante, tá? Até o final do capítulo. Diz assim: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Engano com morte, não desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, qual é a figura daquele que havia de. Todavia, não é assim contra a lei como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus do que a nome da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre mim. Portanto, não é conta no caso somente um pecador, porque o julgamento perdoou de uma só sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. a quem como pecado deu a morte, assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Deus abençoe esse estudo desta noite e nós possamos aprender a sua palavra. Vamos lá? Nós vamos ver nesse parágrafo, nós lemos, vocês leram, sobre nossos representantes. Quem são os nossos representantes? Adão e Cristo. Tá? Pode passar, Márcio. Foi a primeira revelação. Pode ir. Vai. Mais um. Vai. Aí. Pode ir. A partir daí, vamos ter. Esse texto é um texto que exige bastante atenção. Por quê? Porque Paulo usa linguagem que era bem conhecida dos judeus, tá? Mas com a qual nós, os ocidentais, não estamos familiarizados. Por isso que muitas vezes quando eu falo para você estudar a Bíblia, é preciso que você tenha um dicionário lá, para você poder aproveitar melhor algumas palavras difíceis de compreensão, de entendimento, para que você então possa compreender, correlacionar com a nossa linguagem. Embora as traduções que nós temos, elas já vêm bem quase já da nossa linguagem. Tá? Então, vamos lá. O que Paulo está falando aqui é o quê? Nesse texto. O homem foi arruinado pelo pecado de Adão e pode ser resgatado por causa da morte de Cristo. Alguém tem dúvida sobre isso? Porque, irmãos, hoje, nas conversas que nós ouvimos, de pessoas até que não faz parte da igreja, é que basta crer em Deus, tem que crer em Deus. Basta somente crer em Deus. O que vocês acham? Porque a Bíblia está dizendo, vou completar, vou voltar lá. A Bíblia está dizendo que todo o homem ele está arruinado pelo pecado de Adão. Agora, basta crer somente em Deus, basta saber que Deus existe. Aí uma pergunta para ser salvo. Tem que crer e aceitar a quem? Jesus, Deus Filho, que veio até a cruz, que pagou um preço pessoal. E a Bíblia vai dizer que a hora que eu e você entregarmos a nossa vida a Ele, crendo no sacrifício da cruz, reconhecendo que somos pecadores e estamos mortos, então a graça de Deus sobrepõe a nossa vida e aí então ajudamos a vida. Você pode reparar que esse texto é praticamente isso. Nós vamos ver alguns detalhes dessa exposição. Vamos lá. Acho que eu coloquei aí, você pulou. Olha. Segura aí. Olha só. A condição do homem em Adão é mais trágica possível. Por quê? Estamos tentando analisar o texto, versículo 12. Porquanto assim como um só homem, que homem é esse? Adão entrou o pecado onde? No mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a condição do homem em Adão é a mais clara possível. Com a natureza decaída, por causa do pecado do nosso representante Adão. Agora, você já pode pensar se você estivesse no lugar de Adão? Será que você seria melhor representante do que ele? Por favor, responda que não. Responda que não. O ser humano arrasta uma existência de miséria, vazio e falta de propósito. Mais ainda, caminha para uma eternidade sem Deus. Essa é a humanidade em Adão. Caminho sem Deus. Quando, se a gente voltar um pouquinho atrás, capítulo 3, já estudamos isso, 23 de Romanos, mas é que todos pecaram
e carece da glória de Deus, uma outra versão, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, isso aqui é decaído. Não muda decaída, né? Todos, sem exceção. Olha assim como uma árvore está contida em sua semente, assim também toda a humanidade está contida em Adão. Assim vai, irmãos? Alguma objeção? Não? Veja, afirmativa, que toda a humanidade está contida em Adão. Portanto, todos pecaram e todos morreram. Morte física, morte espiritual. Morte física e morte espiritual. Você depois pode ler Gênesis 17, que vai dizer que para que o homem comece de toda a área do jardim, menos a do jardim do conhecimento do mal. 5 meses, certamente morreria. Depois, Gênesis 19 vai dizer que eles iriam comer o suor do rosto dele e depois eles voltariam para o pó da terra. Ou seja, morte física. Morte física. Eu vou compreender que Gênesis 2:17, penso eu que ele está tratando de morte espiritual. E depois nós vamos para Gênesis 3:19, ele também vai tratar da morte física. Está engendrando ali também a morte do homem. Importante, vai. Muito importante. Notem como Paulo, de uma maneira direta e sem rodeio, cita Gênesis, capítulo 3. Mostrando que, claramente, que ele crê na historicidade de Gênesis. Por quê? Você já decorou com alguém que não acredita no início? Você já discutiu até discutir ao ponto das pessoas dizerem que é tudo mito, que Adão não existiu, que Eva não existiu, é tudo mito? Já teve esse contato com alguém? Existiu? E se você pegar aqui Paulo, vocês capítulo Romanos e outras cartas, ele cita Adão, ele cita Eva. Então como vai ser um mito? De fato está trazendo o quê? A historicidade, a veracidade de Gênesis. E aqui fica aqui um alerta para você, né? No caso de uma igreja, um crente, que acha que sabe o Antigo Testamento, que não é igreja. Irmãos, parte do princípio que a palavra de Deus é de Gênesis e Apocalipse. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é importante para mim e para você. Por isso, você não conheceu. Eu vou dizer mais ainda, sem medo de errar, e sem medo de dar o conselho errado para você. Se você não conheceu o Antigo Testamento, você não entende o Novo. É verdade. Porque você vai ver que o Novo Testamento está recheado de citações do Antigo Testamento. Então você vai para o Novo Testamento, você conheceu o Novo, mas o que é isso aqui? De que eles estão falando? Agora, na hora que você já passa a conhecer o Velho, você vai saber do que ele está falando. Você vai entender. Você vai poder voltar até lá para poder conciliar as leituras. Porque Paulo ou outros citam, Jesus mesmo cita muito o Antigo Testamento. E com essa verdade, vamos lá. Olha o que John Stott, um dos maiores compositores da Bíblia, escreveu. Vai. Hoje em dia, é moda considerar a história bíblica de Adão e Eva como um mito, e não um evento significativo. O propósito da Escritura é claro, de que aceitemos a sua historicidade como sendo o casal humano original. Em outras palavras, o argumento de Paulo é totalmente baseado na veracidade que houve um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. John Stott ele afirma isso, e eu acredito que você também teria essa maneira. Portanto, devemos rejeitar, sem medo, frases como: Adão era uma figura simbólica, Eva nunca existiu. Aí se você, vamos lá, Keila falou, aquele já viu, mas todos já viram, né? Keila falou, 1 Timóteo 2, 13 e 14. Jennifer,
1 Coríntios 15, 22. Se é um mito, se é uma história, por que Paulo, nessas duas cartas, cita, então, esses personagens, vamos dizer assim, por hora? 1 Timóteo 2, 13 e 14. Essa é a verdade. Então, não pode ser um a Bíblia e outros cantos só citando a respeito, né, do nosso representante, vamos dizer assim, Adão. Tá? 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, e todos vivem e ficará. Então, é parte do princípio que, de fato, não é resolução bíblica, é uma verdade. Vamos lá. O ato de Adão trouxe uma condenação universal. Verso 12 e 14, ele vai mostrar isso já no verso 12. Que quando eu digo que trouxe uma condenação universal, o que significa isso? Que todos estão condenados. Eu vou voltar no passado. Todos foram condenados. Todos foram condenados. Então, em Adão, há um ato que trouxe a condenação. Como? Poderia alguém perguntar se a lei não tinha sido dada? Espera aí. Mas a lei foi dada quando? Antes da depois da queda? Alguns podem começar a querer misturar aí e provocar essa discussão. Já comentei sobre isso, mas vale a pena repetir que a presença da morte prova a presença do pecado. Quando Deus deu a ele, ele iria morrer se comesse, e de fato a fruta de gente comprova que eles comeram, e de fato eles morreram. Quando se deu essa morte? Esse acidente de Adão, não lembra de uma. Quando vai para o pai dele, esse Adão, demorou aqui em 98, morava em 98, morava com esse de lá, e ele veio casado de novo, e a mulher olhava todo dia começava a brigar, né? Família brigando. E a gente depois de ir lá para o Nordeste, tinha uma vizinidade, a gente vai falar para o João, ele achou cagado. João, que negócio aí, vocês estão muito brigando, João, que você vai descer e tal. Aí fala, não, Zé Dedé, que uma vez eu fui para o Lima é um lugar lá onde eles fazem promessa. E no caminho o Chico virou, ele não virado com o Chico e batia a cabeça. Aí meu pai falou, mas nesse Chico tinha toda a sua família, João. Por que, Zé Dedé? Porque todos têm o mesmo problema, João. Então significa dizer que nessa condição que Adão já se pintou, vinha toda a humanidade junto com ele. É interessante, né, pensar nisso. É uma ilustração, mas que faz a gente refletir. E muito. Conclusão. O homem morre, física e espiritualmente. Não tá. O homem morre física e espiritualmente por causa do pecado de Adão. Já viu o capítulo 2, versículo 5. Não por causa dos seus próprios pecados. Caso contrário, as criancinhas não morreriam. Por causa da obediência. Obedecer a Deus. Isso foi cumprido. Assim como Deus fala, tá. E nós podemos perceber que ele vai falar isso. Olha. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo. Por que o pecado entrou no mundo? Por causa da desobediência de Adão. E na face da terra não existe um que está fora dessa condenação. A não ser quem? A não ser aqueles que agora estão no Cristo Jesus. Amém? Amém. Só estamos livres da condenação eterna em Cristo Jesus. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais adiante a esse respeito. O ato de Cristo.
providencia a justificação para todos que creem. Novamente, a base da justificação não é a sua própria justiça, a justiça que, mas que provém de Deus. Alguém vai ler? Versículo 21. Aí de Romanos, tá? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, determinada pela lei e pelos profetas. 22 também. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há dissolução. Então, essa ideia que a justiça que provém de Deus, a nós vamos justificar, viu? Passivo aí, ok? Vamos caminhar. Adão e Cristo são contrastados. Existe um escritor chamado Adams Livre, escreveu o seguinte: meu auxiliar Deus está meio impressionando. Vamos? Adão e Cristo são contrastados. Aí, mais um bloco. Antes de eu fazer essa leitura com vocês, uma outra voz lê verso 15 e 17, a 17. Vamos ler uma lenda, por favor. Na Bíblia, os versos 15 a 17. Verso 15 a 17. Capítulo 5 de Romanos. Então, o que esse pensador diz? Que lá estão Adão e Cristo com os respectivos cabeças das duas eternidades. Adão é o cabeça da velha eternidade, a era da morte. Cristo é o cabeça da nova eternidade, a era da vida. Primeiro contraste, vamos lá. A gente está falando de contraste entre Adão e Cristo. É que Adão trouxe morte física e espiritual para toda a humanidade. E Cristo trouxe abundante graça sobre muitos. O que ele trouxe? Trouxe vida, e vida em abundância sobre quem? Sobre quem, pastor? Sobre todos. Mas, para você obter isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar para você que eu estou dando para Deus. Nós temos que confessar. Segundo contraste, aparece nas consequências do ato de cada um. O ato da desobediência de Adão trouxe julgamento e condenação. Presta atenção, julgamento e condenação. Mas a dádiva de Cristo traz justificação e perdão, não apenas para aquele pecado. Que pecado? Nós herdamos de Adão. Né? Isso aqui é bastante muito, principalmente no capítulo 3 de Romanos. Né? Mas, como para todos os pecados cometidos através dos tempos. Ou seja, todo pecado que eu e você devemos cometer depois que estamos na graça, confessando, nós somos perdoados. Agora, veja, alguns atribuem aí, por aí, né? Você pecando hoje na graça, isso não significa que você vai salvação. E já a doutrina, vou me perdoar isso para assim, antibíblica. É antibíblica. Isso é mais uma doutrina para a escravidão no medo do que no temor a Deus. Porque o sangue de Cristo, amados, ele foi vertido de uma vez por toda e sela de fato e verdade toda a
dele. Então, o pecado que você quer cometer depois da cruz, adiante, tem que reconhecê-lo, pedir perdão e abandonar. Mas já vista que João, na primeira carta, já nos ensina isso. No capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos, ele, Jesus, é fiel para perdoar os pecados e purificar toda justiça. Então veja, não faz que você vai repetir novamente a salvação. Negativo. Isso foi consumado uma vez por todas quando você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Tá bom? Vamos seguir mais um pouco. Isso explica como Paulo pode afirmar que a carne de Cristo sobrepuja a transgressão cometida por Adão. Isso é bênção, né? É muito melhor glorificado do Senhor. Terceiro contraste. Adão trouxe morte física e espiritual. Jesus Cristo trouxe vida e vida plena, abundante. O que dirá João 10:10? João 10:10. João Emílio. João 10:10, diz o quê? Leia aí, João 10:10. Um pastor fala que eu sou feio. Olha para ele. Ele estava tentando levar o texto. Quem achou ele? Só vim para lavar e destruir. Eu vim para ser derrubado. Já tem uma É interessante esse contraste, né? Jesus Cristo vivendo uma vida e abundância. A transgressão de Adão permitiu que a morte reinasse. A morte e a ressurreição de Cristo permitiu que a vida reinasse. Acabou de ler agora. Eu vim para dar vida e abundância de Jesus Cristo. A quem? A todos que creem no seu nome. Eu fico assim, às vezes pensando, deixa eu falar aqui um pouquinho, e trabalhar com a evangelização. Como que a gente, nossos irmãos em Cristo, chega a dizer que tem dificuldade de evangelizar. Se pegar esse texto de João 10:10, você consegue evangelizar. É só mostrar o que Jesus Cristo fez na sua vida. Quem é Jesus Cristo? Fala um pouquinho do ladrão, quem é o ladrão, o que o ladrão faz, o que ele está fazendo. Aí você vai colocar a ladrão para figura do diabo. E Jesus Cristo é aquele que é o Salvador, que vive na vida e tem abundância. Então, na verdade, é conhecimento de causa. Porque todos nós nos chamamos para procurar a nossa salvação por isso. Então não tem, olhando para o texto bíblico, não tem muita dificuldade. Na verdade é discernimento, o que fazer. Tá? Eu gosto muito do comentário aqui com um expositor. Ei, sério, faz sobre isso. Vamos lá. O que é a vida? Ele vai dizer: vida é amor, alegria, entusiasmo, é vitalidade, é poder e realização em todas as direções, é cada possibilidade do nosso ser. Morte, ele também fala alguma coisa. Morte é a ausência da vida. Morte é vazio, solidão, miséria, depressão, tédio, inquietação. Isso não é frase minha, esse pensador. Tá? Mas se a gente for entender essa analogia, ele fala isso mesmo, né? Vida e morte. Irmãos, quanto da sua vida é morte? Quanto da sua vida é morte? Mas espera aí, você acabou de falar que ele está em Cristo para vivo, como ele está falando de morte? Eu estou querendo fazer um simbolismo, de fato, uma analogia. Quem sabe até parafrasearmos. Quantos irmãos em Cristo que você conhece que parece que está morto? Que Cristo ainda não alcançou pela vida? Sem ânimo para nada.
sem vontade de serviço, desanimado, queixoso. E a ponto até que parece que você não vê nem a luz de Cristo nele. Assim, a perceber. Mas vamos falar pensar um pouco nisso. Porque Jesus, segundo o texto que a irmã Helena leu, verso 17, se pela ofensa de um por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber de Jesus Cristo. Aí eu fico pensando, quando esse texto salta nos meus olhos, que aí depois eu discorro lá para Efésios, capítulo 2, verso 10, que vai dizer que eu, agora que estou reinando em vida, em Cristo Jesus, me diz que eu tenho que trabalhar em toda a boa obra. Obra exercida preparada diante do Senhor, pelo próprio Senhor. Então aqui eu queria dar uma palavra para a gente conversar um pouquinho a esse respeito. Por quê, irmãos? Porque obra é vir à igreja, obra é pastoralmente pregar, obra é o ministério de cantar. Essa obra que ele fala aqui, ele vai falar lá, aliás, em Efésios, a qual estou fazendo uma ponte. Obra é pregar o evangelho, obra é dar bom testemunho, obra é ajudar o necessitado, obra é suportar a inquietude do próximo, obra é amar o próximo. Isso tudo faz parte dessa lista, a qual eu e você precisamos atestar se de fato temos caminhado nela. Por quê, irmãos? É isso que eu queria falar, nós temos vida. Cristo só não me deu vida para que eu agora estou lá nos céus e pronto, final. Ponto final. Cristo ele me tirou das trevas, ele me trouxe para a luz do serviço cristão. Primeiro, ele me sela, me tornou uma nova criatura. Agora vai ser formado o caráter de Cristo na minha vida, em meu coração, em minha mente. E agora eu vou ser testificador. É nesse sentido, irmãos, que ele vai dizer assim: olha, e ele nos deu vida quando nós estávamos mortos por causa do pecado. Minha pergunta: você tem vida? Todos vão dizer assim: Deus, aleluia. Nós vamos para a prática. Vamos para a prática. Semana passada, o pastor Daniel subiu uma igreja que é Nova Mundo. Se houver Nova Mundo, tem que falar: tem vida. Esse Deus não vai para Nova Mundo. Porque Cristo vai usar, obviamente, né? Em Cristo Jesus. Porém, Cristo, tínhamos que parar e pensar em pleno século XXI. As coisas cada vez estão mais afuniladas. E eu vejo quanto nós temos tirado a mão da água. Satisfeito com a salvação. Glória a Deus por isso. Essa salvação não vem de você, vem do Senhor. Vem dele. Porém, aquele que chama a luz, ele vai dizer que nós devemos fazer o exercício cristão. Haja tem a oportunidade ou não, devemos fazer essas boas obras. Isso é que traz preocupação, realmente a mim. Porque primeiro ela tem que falar no meu coração. Eu pergunto: até onde eu tenho feito a obra de Deus? Nós temos que fazer dois contrapontos. Morto este que não tem Cristo. Ele pode fazer a obra de Deus? Vamos lá? Depende. Eu vi isso não. Por que eu vou trabalhar na obra de Deus? Então, se eu não conseguir retrair no desafio, estou provocando, mas eu não consigo, quero desabrochar os irmãos para uma conversação que a gente poder terminar capítulo 5 de Romanos. Que faz bem aqui. Mas eu quero provocar os irmãos nessa conversação para nós entendermos que aí eu não posso ficar olhando para o vizinho, eu tenho que olhar para mim. Se eu estou vivo, por que eu não estou na arada servindo ao Senhor?
É nesse sentido que eu vou perguntar a você. Você, não adianta olhar para ninguém. Eu vou olhar para dentro da gente. Você queria falar? O evangelho é totalmente diferente do que a gente às vezes na nossa cabeça pensa. A gente pensa que o evangelho é o ralo, é a água com açúcar, é o início. E Paulo começa falando do evangelho como ele entende, totalmente diferente, desfazendo toda a possibilidade de dúvida, de engano e de necessidade de se prender a pessoa a Cristo, com a ideia de que ela vai fazer alguma coisa por ela mesma. Não tem nada disso. Olha, o evangelho é esse. Você tinha ligação com o primeiro e você tem ligação com o último. Você é uma representação de Adão até que você chegue a Cristo, e a partir de Cristo você passa a ser representante, ou seja, representado em Cristo Jesus. Então, ele começou e ele termina. Você não tem mérito nenhum para a sua salvação, mas não se admite que você, uma vez crendo, você não entenda que você se tornou salvo para salvar. No exercício da salvação, o resultado é a salvação de outros. Então, não se vive desvinculado nem de Adão nem de Cristo, que é onde podem pensar. Ou você está vinculado a Adão ou você está vinculado a Cristo. E todo o exercício da vida da gente. Porque, na medida que, mesmo como cristão, eu cedo, eu pego, eu pegando, eu me vinculo a Adão. Na medida que eu vim lá na Cristo, eu produzo as obras que Cristo preparou para ter uma nela, eu me vinculo a Jesus. Então, como salvo, eu todo tempo vou estar permitindo, não a perda da minha salvação, não vou colocar, mas vou estar permitindo a minha associação ou a Adão ou a Cristo. Se eu erro, que é uma constante de se não ter filho, eu estou me vinculando a Adão, né? Estou me deixando representar por ele. Na medida que eu faço a boa obra de Deus, eu me vinculo a Jesus. Então, ele estabelece na Epístola aos Romanos, assim, marcas muito firmes com relação à vida, que não deixa de estar levantando. A gente está pensando assim, como é que alguém que seja evangelizado com esses princípios do apóstolo Paulo não entende, primeiro que ele é salvo de uma vez só e para sempre, e que ele é salvo unicamente para ser de Deus, e na medida que ele é para ele está simplesmente, novamente, permitindo que haja um risco dele de uma. Tem como chegar esse parâmetro. Sim. Isso eu estou colocando em pauta nesse instante, não vem no texto. É uma provocação minha. O texto está falando de duas cabeças, um desobedeceu, por conta desse desobedeceu a morte e o pecado passou a todos. Segundo, Jesus, que morrendo e ressurreto traz vida e vida abundância para crer nele, e a partir daí eu estou provocando os irmãos a pensarem que agora em Cristo Jesus não podemos ficar nessa questão que eu não tenho responsabilidade, que eu não tenho nada na obra de Deus. Essa provocação que eu quero trazer para os adolescentes, jovens, adultos, não importa. Que, veja, o texto, o pastor Abalim falou, o texto diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, em sabedoria de Cristo, muitos se tornarão justos. Então, o que eu fico pensando? Verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que? O texto seguinte vai dizer: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça da justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Eu fico pensando na história e muitos que, quando conheceram Jesus Cristo, eles se levantaram uma bandeira para o serviço cristão, porque eles tinham Cristo na vida deles. Talvez você possa ser a mão para mim, mas pastor, hoje, eles naquela época, muitos problemas que nós tínhamos hoje. Isso é fato ou é discurso?
Por quê? Eles tinham o problema dele na época deles. Nós temos hoje na nossa época. No entanto, eles faziam igual. Eram perseguidos. Nós hoje, fisicamente, somos perseguidos. Somos perseguidos espiritualmente falando. Ainda, ou ainda, de logo em breve, poderemos ser perseguidos aqui também no Brasil. Mas pensem nisso. Hoje você e eu temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao serviço cristão. Por que eu digo isso? Porque não tem perseguição. Mas o que nos torna preso, escravo? Somos mais mesmo. As problemáticas na qual nós nos inserimos não tem nos permitido a demonstrar essa vida que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário. E eu quero perguntar a você nessa noite, na sua vida, repito, não é do vizinho. Talvez você tenha aqui, tudo que te falou, você olhar para o vizinho. Posso olhar para você? Vamos analisar agora você mesmo. Porque eu estou confrontando a questão: quanto da sua vida é morte? Essa morte você pode pensar figuradamente o seguinte: você tem vida de Jesus, mas você não obedece a Ele. Você não vive o Evangelho. Você não vive as boas novas. Você não pratica aquilo que Deus quer que nós pratiquemos, porque nós temos vida. A segunda pergunta que eu quero questionar com vocês é ali: quem reina em você então? Apresentando a analogia que eu também trouxe, a figura do Adão e a figura de Jesus Cristo. Aí eu vou perguntar ali, aí também pergunta: quem reina em você? Adão ou Jesus Cristo? Talvez você pode ser na dedinho e falar: mas é Cristo que reina na minha vida. Mas você tem certeza que Adão também não reina? Talvez reine mais Adão, falta de mim, mais do que Cristo na nossa vida. Talvez, nós estamos aqui afirmando isso. É só você parar e pensar: quantos não você diz para Jesus Cristo? Aí você vai ver que Adão está aí na sua vida. Não, aí não anda. Assim não. Quem precisa de você pense nisso? Porque isso é uma verdade. E você tem a marca de Cristo, glória a Deus por isso. Isso não quer dizer que o velho homem possa voltar a reinar na sua vida. Posso dizer? Você pode dizer assim: eu gosto de Cristo Jesus. Tipo essa, Cristo Jesus. E Adão reinar na vida. Alguém compartilhou comigo nesse dia, uma conversa, e essa pessoa disse para esse irmão que derrotou para Cristo e agora ele não cai mais. Eu posso dizer isso? Alguém pode? Já pequei. Eu já pequei contra Deus. Porque Deus diz que todos nós somos passíveis de queda, de cair, sim. Deus vai dizer ainda que olha, vai dizer assim, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 12, 10, 12. Aquele que pensa que tem pé, puxa a lutar. Então, isso significa que Adão ele pode voltar a reinar em Deus uma vez que não. Isso significa que você perdeu essa passagem estranha. Estou falando de dar um lugar. É quando eu digo não para Jesus, eu estou dizendo sim para Adão. Ele vai se fortalecendo. Ele vai se fortalecendo. Comecei com o jogo de semana. Eu percebo a fragilidade. E não tem como eu não tocar essa ferida.
Quando vamos dizer de não está dando, não está comendo, não está do outro, você está vendo a Bíblia? Não. Aí é a causa. Aí é a causa. Quando nós nos alimentamos, Jesus Cristo na nossa vida, através da palavra, é claro que o Adão vai se levantar. Adão vai se levantar. Adão vai se levantar em casa com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu pai, com o vizinho, com o trabalho, seja com quem for, ele vai se levantar. E aí logo você está fazendo o quê? Em vez de prestar o serviço cristão na pregação do Evangelho, você está prestando o quê? Um mau testemunho. Um mau testemunho. Quer dizer para vocês que a tua vida não é mais importante do que obedecer Jesus Cristo em todas as coisas. Você quer passar bem? Você quer ser fortalecido? Quer se firmar na rocha? É preciso então que você permita que Jesus Cristo reine na sua vida. Reine na sua vida. Porque foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele te salvou. Foi para isso que ele te chamou. Para que ele reine sobre a sua vida. E não Adão. Não Adão. A terceira pergunta. Algumas pessoas parecem ter mais mortes do que vida em suas vidas. Justamente aquilo. O que significa isso? É a palavra daquele pensador que eu disse. A pessoa parece que tem um vazio, um emprego, um vazio, solidão, miséria, toda a miséria espiritual, tá? Depressão. Ei, cuidado, quando você se valide achando que crente não cai em depressão. E cai em depressão porque ele está vulnerável. Ele cai em depressão porque ele está vulnerável. Seja fisicamente, seja espiritualmente falando. Ele está vulnerável. Por isso que ele entra nesse caminho. Tá? Técnica de irritação. Essa é a razão. Você pode pensar se você tem esse sintoma na sua vida. Se há, cadê a vida de Cristo que foi? Lembre-se que ele te trouxe na Israel para isso. Lembre-se que vida significa amor, alegria, entusiasmo, vitalidade, poder de realização em todas as direções. Então você precisa pensar um pouquinho a esse respeito. Como eu falei com as pessoas, aí vem a pergunta para você: e você? E você? Tem mais morte do que vida na sua vida? Isso significa que é um recadinho para que você tem que sair. Temos que permanecer no Pai. E a reação também a isso, por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo já não maligno. E nós temos percebido quantos crentes têm abandonado o arado. Quantos dentro da igreja estão ausentes de Cristo? Parece ter mais morte do que vida. E Paulo está dizendo para você: olha, Cristo veio para te dar o filho de Deus. Aquele recado ali, levanta, quando Jesus orava, os filhos, olha, levanta do teu leito e anda.